para a minha turma top do segundo ano. Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Nessa manhã de mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Ricardo Nascimento e nesse momento a gente vai iniciar nossa aula de língua portuguesa com a leitura e compreensão de contos narrativos e teremos a habilidade de inferir informações a partir do texto, que é inferência local ou de conhecimento prévio do assunto, inferência global. Esse tipo de habilidade a gente já explorou em outras aulas, vocês lembram? Então, a gente apenas vai dar continuidade e explorar cada vez mais. A nossa descoberta literária de hoje. Qual será a história que eu vou trazer para vocês? Qual será o conto? Estão animados? O conto que eu vou trazer para vocês hoje é um conto que traz a história de uma barata, que ela encontra dinheiro e de repente acha que está rica, pronta para casar. Será o que vai acontecer nessa história? Vamos ler comigo? Então, a história é O Conto da Baratinha e também conhecido como O Casamento da Dona Baratinha. Dona Baratinha estava limpando sua casa, distraída, quando de repente ela encontrou uma moeda. E aí, ela imaginou logo, nossa, estou rica! Então, o que a Dona Baratinha fez? Cuidou logo de se arrumar, se enfeitou toda e foi para a sua janela cantar. E ela começou a cantar, quem quer casar com a Dona Baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? Crianças, olha só quem apareceu, louco para casar com ela, o Senhor Boi. Ele disse que queria casar com a Dona Baratinha. Dona Baratinha, então, pediu para ele fazer o barulho que ele costuma fazer. E ele fez mu. Dona Baratinha ficou muito incomodada e disse que não queria, porque aquele barulho assustava. O boi foi embora e ela continuou cantando. Logo em seguida, olha quem apareceu. Vamos ver? Apareceu também o burro. O burro, também todo galanteador, como a gente viu aqui, olha só. Ele também quis casar com a Dona Baratinha. Mas quando ela pediu para ele fazer o seu barulho, que ele fez i-ó, Dona Baratinha colocou as mãos nos ouvidos e disse que não queria casar com ele também, porque ele a assustava. Foi então que apareceu o Senhor Bode. O Senhor Bode, quando viu Dona Baratinha cantando quem quer casar com a Dona Baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha, ele ficou logo todo saltitante. Então, Dona Baratinha pediu para ele fazer o seu barulho e ele fez mé. Dona Baratinha disse não quero casar com o Senhor Bode. O Senhor Bode então foi embora saltitando muito triste. Logo em seguida, olha quem apareceu. Apareceu o Senhor Rato. Quando ele ouviu Dona Baratinha cantando quem quer casar com a Dona Baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha, olha só, ele cuidou logo de ficar todo elegante, foi até a sua janela e disse, eu quero casar com a senhora, Dona Baratinha. Dona Baratinha, quando viu aquele homem todo elegante, ela disse, então faça seu barulho. E ele fez um barulho bem suave. E aí, ela disse, eu quero casar com o senhor. E olha só o que aconteceu logo depois. Logo em seguida, todos os animais foram convidados para o casamento da Dona Baratinha. E aí, será que ela realmente vai casar com o Senhor Rato? Dona Baratinha, então, cuidou logo em fazer todos os preparos. Contratou todos os animais para fazerem a sua refeição, fazer um belo jantar. E aí, foi preparado também uma feijoada. Olha ali o macaco preparando a feijoada. Crianças, o Senhor Rato, que estava descansando, quando sentiu o cheiro da feijoada, sabe o que ele fez?
Ele pensou logo em se deliciar com aquela feijoada, porque ele logo deu fome e decidiu não esperar. Dona Baratinha, enquanto se preparava toda para o casamento, olha o que aconteceu. Ela foi para a igreja, estava lá, toda pronta e esperando o seu rato. Mas quem disse que ele aparecia? Ele não aparecia em nada. Todos preocupados em saber onde estava o senhor rato. Então, os urubus vieram trazer uma triste notícia. Que o senhor rato, enquanto foi até a cozinha provar da feijoada para o casamento, o que aconteceu? Ele caiu dentro da grande panela de feijoada. Olha só a situação que ele ficou. E aí, olha lá a situação. O senhor rato acabou não indo para o casamento. Dona Baratinha não se casou, porque o senhor rato acabou morrendo na feijoada. Dona Baratinha, muito triste, não se casou. Voltou para sua janela, colocou a sua fita no cabelo e continuou cantando a sua bela música. Quem quer casar com a Dona Baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? E assim termina a nossa história de hoje. Agora sim, a gente traz um conto que a gente vai explorar também na aula de hoje, que é o conto do João e do pé de feijão. Mas antes disso, eu pergunto a vocês gostaram da história da Dona Baratinha? Ela é uma história que traz uma grande lição de moral. Por quê? Porque ensina que a gente não deve mexer nas coisas antes do momento permitido. O que o senhor rato queria mexendo na panela de feijoada antes do casamento? Acabou se descuidando e morreu. Mas vamos lá para a história de João e pé de feijão. Vocês já conhecem ela? Tenho certeza que sim, mas nós vamos relembrar. Era uma vez uma viúva e seu único filho, João, viviam na roça numa casinha bem simples. Enfrentavam tempos difíceis, já que os dois não tinham dinheiro para comprar comida. Querido, acabou o arroz, o feijão e todos os mantimentos. Pegue a nossa vaquinha, vá até a cidade e venda o único bem que ainda temos. João ficou bem triste, mas não havia outro jeito de se alimentarem. No caminho, ele encontrou um homem que lhe fez a seguinte proposta: criança, dê-me a sua vaquinha que lhe dou estes 7 grãos de feijão. É uma boa troca, porque são mágicos. Será que realmente são mágicos? O menino acreditou, fez a troca e voltou para casa com as sementes. Quando a mãe descobriu o que havia acontecido, ficou furiosa e jogou os feijões pela janela. Naquele mesmo dia, os dois foram dormir com fome, pois já não tinha nada para comer. Pela manhã, após o galo cantar, João se levantou, olhou pela janela do quarto e viu uma enorme árvore, que antes não existia no quintal. O menino correu até lá. Os grãos germinaram e ali nascera um enorme pé de feijão. O tronco era espesso, as raízes eram grossas e os galhos se entrelaçaram. Olhou para cima e avistou que a planta ia até o céu. Ele não podia acreditar. Criou coragem e decidiu subir. Foi escalando até as nuvens, onde encontrou um bonito castelo. Nele morava uma gigante que, ao ver João, pegou com suas mãos enormes. O que faz aqui, criança pequenina? Crianças, o que será que essa gigante vai fazer com o João? Vamos descobrir? Sem esperar a resposta, a mulherona resolveu escondê-lo dentro do açucareiro. Tum, tum, tum. Eram os passos do gigante malvado, que foi logo perguntando: que cheiro é esse? Estou com fome, muita fome. O gigante farejou por todos os cantos da cozinha, mas não achou o menino.
Meu senhor, sente-se à mesa, pois preparei maçãs e carne assada com batatas, o seu prato favorito. Enquanto comia, o guloso ordenava: galinha, bote os ovos de ouro. Harpa, harpa encantada, toque sua suave melodia. Depois da refeição, ele caiu em um sono profundo. Após ouvir tudo de dentro do recipiente, João resolveu escapulir e salvar as prisioneiras. No entanto, assustadas, a galinha cacarejou bem alto e a harpa tocou um som estridente. Com isso, o grandalhão acordou. Nessa hora, João, que era muito esperto, fugiu, levando-as debaixo dos braços. O gigante foi atrás, mas não conseguiu alcançá-lo. João chegou ao pé de feijão e desceu rapidamente, deslizando e gritando por socorro. A mãe, muito preocupada, já o esperava e assim que se encontrou com o filho, cortou a árvore. Então, o menino contou toda a história. Daquele dia em diante, a família passou a cuidar dos novos amigos e toda manhã, como forma de gratidão, a harpa tocava uma bela melodia e a galinha presenteava o lar com ovos de ouro. E assim chega ao final da nossa história de João e Maria, ou de João e o pé de feijão. Agora é a hora da nossa atividade. Nós vamos fazer inferências locais e globais, como eu tinha falado para vocês. Conhecimentos que a gente descobriu durante a história e conhecimentos que a gente já tem de vida. Então, a primeira pergunta: por que a mãe de João era viúva? Vocês sabem por que uma pessoa é chamada de viúva? Com certeza vocês sabem. Mas eu trouxe alternativas. Porque ela era jovem, porque seu esposo havia falecido, porque era idosa. Ora, quando uma pessoa é idosa, geralmente é chamada de velha. Quando a pessoa é jovem, é chamada de moça. Mas quando uma pessoa é chamada de viúva, vocês sabem que viúva é quando ela já tem perdido o marido, ele tem falecido. Outra pergunta. João e sua mãe viviam na roça. Isso significa dizer que eles moravam no interior, na cidade grande ou numa mansão. Crianças, morar na roça significa o quê? Esse é mais uma inferência de conhecimento global, porque vocês já têm esse conhecimento antes mesmo de ler a história. E vocês perceberam que durante a história também, a casa de João e sua mãe não era nenhuma mansão, porque a mansão é quando a casa é enorme. Eles não moravam numa cidade grande, porque vocês perceberam que lá não tinha nenhuma casa por perto. Então, morar na roça ou viver na roça significa que eles moravam no interior. Por que João e sua mãe enfrentavam tempos difíceis? Vocês sabem? Agora aí é uma inferência local, porque a gente descobriu isso com a leitura do texto. Eles enfrentavam tempos difíceis porque moravam na roça. E aí? É porque tinham muito dinheiro? Ou é porque os dois não tinham dinheiro para comprar comida? Vocês sabem muito bem que quando a pessoa está passando por tempos difíceis, não é porque tem muito dinheiro, ou seja, é o contrário, não é mesmo? E morar na roça não significa que a pessoa esteja passando por tempos difíceis. Tem pessoas que adoram morar na roça, morar no interior. Então, eles enfrentavam tempos difíceis, por quê? Porque os dois não tinham dinheiro para comprar comida. Vocês lembram que eles até venderam a vaquinha? Então, quer dizer, foi vender a vaquinha, mas João acabou tendo que trocar a vaquinha. Ele acabou sendo convencido pelo Senhor que fez a proposta. O que significa dizer? Venda o único bem
que ainda temos. O que a mãe do João quis dizer com isso? Venda o único bem que ainda temos. Significa dizer que só tinham a vaca para vender? Vocês lembram dessa parte da história? Que já tinha acabado tudo? Ou que ainda tinha mais coisas para vender? Ora, se diz, venda o único bem que ainda temos, significa dizer que ele só tem uma coisa. Só tem algo. Então, eles não tinham mais muitas coisas para vender. Era apenas uma. Se eles tinham apenas uma coisa, um único bem, então a gente elimina outra resposta, outra alternativa, no caso, que já tinha acabado tudo. Não, não tinha acabado tudo, porque ainda tinha um bem para ser vendido. E que bem era esse? Era a vaquinha. Então, venda o único bem que ainda temos, significa dizer que só tinham a vaca para vender, não tinha outra coisa. Porque até mesmo tinha a casa, mas se vendesse a casa, iam morar onde? Então não podiam, só podiam vender a vaquinha. A mãe de João ficou furiosa com a troca e, ao jogar os feijões pela janela, dá a entender que... Vocês viram a expressão dela? Olha como ficou o rosto da mãe do João. Quando ela joga os feijões fora, pela janela, dá a entender que ela acreditou que os feijões eram mágicos. Vocês lembram dessa parte que fala que ela acreditava que os feijões eram mágicos? Não. Ela não acreditou que os feijões eram mágicos. Olha só, tem sentido essa resposta. Ela queria plantar os feijões. Vocês acham que ela queria plantar os feijões? Eu lembro bem que ela jogou fora. Ela não foi lá plantar os feijões. Então, se a mãe do João ficou furiosa com a troca que ele fez e joga os feijões pela janela, significa dizer que ela não acreditou que os feijões eram mágicos. E vocês acreditaram que os feijões fossem mágicos? Quando eu vi aquela proposta, eu também achei que não fossem mágicos. Só acreditei quando eu vi. Vamos lá, próxima pergunta. Na roça, o que significa quando o galo canta? Vocês já ouviram essa expressão? Quando o galo canta? Ou quando o galo cantar? Então, quando você está lá na roça, dormindo tranquilamente, e aí de repente você ouve o galo cantar. O que isso significa? Que o dia amanheceu? Que o dia ainda não amanheceu? Ou o dia está escuro? Crianças, vamos lá, vamos analisar isso. Quando o galo canta, é sinal de quê? De que o dia amanheceu. Está na hora de sair do puleiro. Está na hora de acordar. Então, as galinhas saindo do puleiro e nós está na hora de nos levantarmos. Então, vamos lá. No castelo morava uma gigante. Com isso, podemos afirmar que a mulher era pequena, baixa, enorme. E aí? Vejam bem. No castelo morava uma gigante. Se ela era gigante, ó, gigante, então não posso dizer que ela era pequena, ó, pequena. Se ela pegou o João com as mãos, ela era pequeninha? Ela não, né? O João poderia ser o pequeno da história. Ela era baixa. Crianças, pequena é o mesmo que baixa. Tem o mesmo significado. É um adjetivo aqui do outro. Pequena e baixa são adjetivos.
E são sinônimos, porque têm o mesmo significado. Então, se ela era gigante, ela era enorme, ela era muito alta, muito grande. Olha aí, os reais significados de gigante: alta, grande, enorme. E aí, a gente vem para outra questão. A mulher era gigante, enorme. E o João? O que o João era? João era pequeno, João era grande também, ou João não era pequeno? Vocês estão observando aqui na imagem de que a gigante, ela pega o João pelas mãos, ó. Ela coloca ele dentro das suas mãos. Coloca o João dentro do açucareiro. Então, se ela colocou o João dentro do açucareiro, o João era grande também? Não. Se o João fosse grande também, ele era do tamanho dela. E o João não era pequeno. Se disser que o João não era pequeno, tem que dizer que ele era grande. Isso ele não era. Então, a real resposta é: João era pequeno, muito pequeno para gigante. Enquanto comia, o guloso ordenava: podemos afirmar que o gigante comia pouco, comia apenas maçãs e carne, comia demais. Vamos rever alternar a pergunta. Enquanto comia, o guloso ordenava. Era o gigante guloso. E aí, com isso, a gente já pode afirmar que ele comia pouco. Vocês lembram que ele chegou com muita fome, ele chegou farejando. E aí, a mulher gigante disse que tinha preparado maçãs e carne com batatas para ele comer. E ele comia ali muito rápido. E aí, ele ordenava que a harpa tocasse uma boa música e que a galinha colocasse ovos. Mas a pergunta é: se ele era guloso? Se eu falo que alguém é guloso, o que isso significa? Isso aí é mais uma inferência global, porque a gente sabe disso. Guloso é a pessoa que come pouco? E aí? Guloso é a pessoa que apenas comia maçãs e carne, como o gigante? Ou ele era chamado de guloso porque ele comia demais? Aí sim a gente encontra a resposta, não é? Então, ele era guloso porque ele comia demais. João decidiu salvar as prisioneiras. A palavra destacadas revela que elas viviam presas, reféns do gigante, felizes com o gigante, livres no castelo. Nós temos ali destacada a palavra prisioneiras. Prisioneira significa dizer o quê? Que está numa prisão. Se elas estavam em uma prisão, eu posso dizer que elas viviam livres no castelo? Não. Vocês lembram que a Rapunzel vivia presa numa torre? Vocês lembram que elas eram felizes com o gigante? O gigante lá dando ordens para elas. Elas viviam felizes? Eu creio que não. Então, se elas não viviam livres no castelo, se elas não viviam felizes com o gigante, então prisioneiras dá a entender que elas eram presas, reféns do gigante. Por que João gritou por socorro? Socorro! Olha,
É porque era o nome de sua mãe? Porque estava correndo perigo? Porque encontrou sua mãe? Primeira coisa, uma criança não chama sua mãe pelo nome, chama de mãe. Então, quando ele gritou socorro, não, isso não significa que era o nome da mãe dele. E nem porque encontrou sua mãe. Quando você encontra sua mãe, você não fala socorro, você não grita. Você aproveita para dar abraços. Então, quando ele gritou por socorro, significa que ele estava correndo perigo. Quando a gente grita por socorro, a gente pede... quando a gente grita socorro é porque está pedindo ajuda, está pedindo para ser salvos. Então, crianças, desse modo, vocês percebem que quando se grita socorro, você grita até mesmo com intensidade, e aí dá a entender, sim, que está correndo perigo. E outro detalhe, ó, vamos ver aqui também, que quando você observa o nome socorro, ele é iniciado com letra minúscula. Se é iniciado com letra minúscula, não é nome de pessoa. Então, tá vendo? Fica a dica já para vocês. Socorro, que é nome de pessoa, se inicia com letra inicial maiúscula, letra S. Ok? Então, crianças, assim a gente vai encerrando a nossa aula de hoje de língua portuguesa. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante sobre como a gente usar e praticar as inferências locais e globais dentro de um texto. Conhecimento global, aquele que a gente já tem e amplia quando a gente faz a leitura do texto. E conhecimento local é quando a gente passa a conhecer a parte da leitura que a gente faz. Então, fiquem em casa, aproveitem para beber uma aguinha e eu espero vocês até daqui a pouco na nossa próxima aula. Tchau!